Capítulo 10. Era para ser a noite perfeita. Todos os amigos da família estavam presentes para comemorar minha nova idade. A comida estava maravilhosa, como tudo que as mãos capazes de Madalena criavam. E a dança parecia que não teria fim. Eu me sentia afortunada, principalmente porque completar 17 anos parecia um marco, a ponte que me tiraria da adolescência e me colocaria na posição de adulta diante dos olhos da sociedade. Parecia um lugar melhor, ou pelo menos mais interessante. Participei de quase todas as danças e fiquei mais do que contente em estar nos braços de Lucas por 2 vezes. Mas estava frustrada também. Nós não conseguíamos conversar direito. Éramos alvo do interesse de muitas pessoas e isso incluía meu irmão, o que me causava um revolver no estômago. Nunca pensei que diria isso, mas senti falta do tempo em que nos correspondíamos. Já que dançamos por 2 vezes, falou Lucas, quando a quadrilha terminou, e não me atrevo a lhe causar problemas, pedindo uma terceira dança, eu a levarei até o Cavaleiro de Sorte, que a conduzirá em seguida, se me disser quem ele é. Não a prometi a ninguém. Tudo o que eu gostaria agora era que as pessoas não ficassem nos olhando como se fôssemos uma atração. Seus lábios se contraíram, apertados em uma pálida linha fina. Tive a esperança de que não percebesse, mas acredito que seja natural. A senhorita é a aniversariante. E sendo franco, eu sou a última pessoa a poder julgá-los. Também acho extremamente difícil olhar em outra direção quando a senhorita está por perto. Um calor me atingiu a boca do estômago, chegou ao centro do peito e continuou subindo, incendiando minha face e pescoço. Lucas então me acompanhou até uma das janelas da sala. Voltei o rosto para o lado de fora, na esperança de que a brisa fresca daquela noite de primavera o resfriasse. Não tive tanta sorte. Foi quando uma resolução começou a se formar dentro de mim. Precisei de algumas tentativas para conseguir dizer o que desejava. Está um pouco abafado aqui dentro. Adoraria poder caminhar um pouco pelo jardim, comentei sem jeito. Não estava habituada a ser tão franca quanto a meus desejos. O senhor me acompanha? Ele ficou surpreso, bastante surpreso. Se levasse em consideração a ruguinha que surgiu entre suas sobrancelhas. No entanto, logo tentou ocultar o espanto e fez um discreto meneio de cabeça. Oferecendo o braço, Lucas aproveitou a pequena confusão que sempre antecede uma nova dança e me levou para o lado de fora com muita discrição. Havia alguns cavalheiros e damas ali, mas participavam de uma discussão literária e mal notaram nossa presença. Vagamos por entre os canteiros a passos lentos, observando a maneira como as luzes das tochas refletiam nas flores. Havíamos nos afastado da casa, mas não o bastante. Os sons do baile ainda me chegavam aos ouvidos. Imagino que tenha ganhado muitos presentes, disse Lucas. Alguns, Ian me deu este colar. Toquei a turquesa em meu pescoço. Mas ganhei algo que me deixou um pouco nervosa. É uma caixinha de prata antiga com gárgulas em alto relevo. Tenho certeza de que a intenção de tia Cassandra foi boa. Pertenceu à minha avó, mas é um tanto assustadora. Sua avó tinha um gosto bastante interessante. Ele deu uma risada, levando a mão ao bolso. Espero que o meu não assuste. Me estendeu um pacotinho quadrado. Parei de andar olhando para Lucas emocionada. Não precisava ter se dado ao trabalho. Ele exibiu aquele meio sorriso que me causava palpitações. É apenas uma lembrança. Com cuidado, removi o papel e encontrei uma caixinha. Ao abri-la, vislumbrei uma lindíssima ponteira de prata, com ondas em alto relevo na base onde se encaixava a pena. Eu nunca tinha visto nada parecido. É tão linda! Não se engane, o presente é para mim. Assim, se um dia voltar a me escrever, serei capaz de visualizá-la com todos os detalhes. Eu me perguntei se ele era capaz de ler pensamentos, porque havia pouco me ocorrera que talvez devêssemos voltar a nos corresponder, já que parecia ser a única maneira de não sermos vigiados. As roseiras estão muito bonitas, comentou, retomando o passo. Eu o acompanhei. O Sr. Gomes cuida delas como se fossem gente. Às vezes eu escuto falar com as plantas e elas parecem gostar. Talvez eu devesse experimentar a jardinagem. Suponho que terei bastante tempo para isso, já que meus serviços médicos não têm sido muito bem quistos. Apertou a mandíbula um tanto irritado. Anda
enfrentando muita resistência dos pacientes? Fechei a caixinha e a guardei no bolso oculto do vestido. Ele bufou. Gostaria de poder lhe dizer que sim, senhorita, mas para tanto eu precisaria ter ao menos um paciente, e não tenho. Pela maneira como as pessoas parecem desconfiar de minhas habilidades, começo a me perguntar se algum dia terei algum. Tão penoso assim? Ele esfregou a nuca. A população me vê como um garoto brincando de carregar uma maleta. O Dr. Almeida tem feito o que pode para me ajudar. Explicou que foi assim com ele também, quando começou a exercer a medicina. Me fez participar de algumas visitas, mesmo que o paciente tivesse deixado claro que não me queria por perto. Não estou certo de que os venceremos pelo cansaço, mas não posso deixar de tentar. Enquanto isso, tudo na minha vida fica em suspenso, porque até que eu me estabeleça, não posso oferecer... Ele chutou uma pedrinha, parecendo muito frustrado. Nada. Eu não sabia ao certo se o tinha compreendido. As pessoas daqui tendem a desconfiar de gente de fora. Tentei animá-lo. Tome Sofia como exemplo. E ela acabou conquistando a todos. Vai acontecer o mesmo com você. Tenho certeza de que logo vão descobrir o médico atencioso que é e esquecerão os receios. Além disso, eles confiam demais na opinião do Dr. Almeida. Não vai tardar para que deem ouvidos a ele. Lucas virou o rosto para mim, um pequeno sorriso brincando em sua boca. Tem tanta fé em mim? Mas é claro que sim. Sei quanto se esforçou para poder exercer a medicina. Alguém que se dedica assim só pode ser um excelente profissional. Quando menos esperar, as pessoas estarão fazendo fila diante da sua porta. Ele inspirou fundo, endireitando os ombros e olhou para a frente. Havia me esquecido de como me faz bem falar com você. Nós nos vimos todos os dias nos últimos meses, mas não conseguimos falar realmente um com o outro. Compreendo o que quer dizer. Estendi o braço, deixando que minha mão tocasse as rosas polpudas. Às vezes sinto como se até meus pensamentos estivessem sendo vigiados pela senhora Madalena. Ele engasgou, tentando dar uma risada. Espero que ela não seja capaz de fazer isso, ou eu estarei em sérios apuros. Ele inclinou a cabeça, esfregando a nuca. Pode ser que eu tenha tido um pensamento ou dois relacionados a colocar um pouco de purgante no chá de sua governanta. Dei risada. Lucas parou, ficando de frente para mim. Seu olhar faiscava como as tochas e lanternas espalhadas pelo jardim. Este é o som mais adorável do mundo, ele sussurrou, chegando mais perto. A brisa dançou em minha saia, inflando-a levemente e causando arrepios em minha pele subitamente febril. Você é a criatura mais adorável do mundo, por dentro e por fora. Encurtou ainda mais a distância, até seu tórax ficar a meros centímetros do meu. Sua expressão era algo que eu nunca vira antes, uma espécie de fúria, só que mais doce e quente, e desejei poder perguntar a Sofia por que minhas pernas bambeavam tanto agora, e minha boca estava seca feito deserto. Por certo, eu não o temia, de modo algum, mas seu olhar despertou alguma coisa dentro de mim. Algo que eu não tinha a menor ideia do que era, mas sentia que seria maravilhoso, tanto quanto perigoso, lhe dar ouvidos. O que eu devia fazer era voltar para casa, para o baile, onde eu estaria a salvo de meus sentimentos e de possíveis rumores. Mas aquele grito sufocado, clamando por liberdade, ganhou força, ficando cada vez mais alto. Ergui o rosto para ele. A brisa soprou em meu rosto os fios que escapavam do penteado. Você devia entrar agora, Elisa. Ele afastou minhas mechas com a ponta dos dedos. Eu devia. Inclinei a cabeça em direção a seu toque, colocando a mão sobre a dele, enquanto tentou puxá-la. Lucas prendeu o fôlego. Eu também. Experimentando o toque macio de sua luva, o calor que atravessava me percorrer até alcançar meu peito. Dentro de mim, algo arrebentou, e através da fenda escorreu para a liberdade. Eu realmente devia entrar, mas não ia. Beije-me, Lucas. Me ouvi sussurrar. As chamas em seu olhar se transformaram em labaredas e se espalharam rapidamente por seu rosto. Sem qualquer hesitação, seu braço contornou minha cintura e sua boca encontrou a minha. A quentura de seus lábios me entorpeceu a ponto de eu perder o equilíbrio e tombar de encontro a ele.
Seu abraço se tornou mais intenso, me puxando ainda para mais perto, embora estivéssemos colados como se fôssemos uma coisa só. Nossos lábios continuaram com aquela dança lenta, aveludada e úmida. A sensação era tão maravilhosa que eu pensei que pudesse morrer. A pressão do espartilho e o abraço dele me obrigaram a entreabrir a boca em busca de ar. Sua língua atrevida desenhou meu lábio inferior, me causando leves tremores. Fechei os dedos nas lapelas de seu paletó. Então ele fez algo diabolicamente delicioso. Sua língua penetrou minha boca. Devagar, como se sondasse o terreno antes de se enrolar em minha própria língua. A carícia inesperada provocou todo tipo de reação. Suspiros, palpitações, suaves gemidos e um torpor que dominou meu corpo inteiro. Passou-me pela cabeça se haveria algo errado comigo. Se me derreter daquela maneira era natural, mas como eu poderia pensar em qualquer coisa se Lucas continuava com a língua dentro da boca da minha irmã? Oh, sim, está mesmo, isso é tão... Espere! Ian! Arfei, me desembaraçando de Lucas rapidamente. Meu irmão vinha a toda velocidade em nossa direção, o olhar vidrado em Lucas. Sofia tentava detê-lo, mas pobrezinha. Teria tido mais sorte se tentasse fazê-lo voar. Ele tinha nos visto. A julgar pela ira em seu semblante, eu podia apostar que apenas uma palavra lhe passava pela cabeça. Duelo. E eu não podia permitir que isso aconteça. Lucas, fuja! Implorei. Agora! Ao contrário do que o meu devia transparecer, tudo o que o rosto de Lucas demonstrava era descontentamento. De maneira alguma. Ele me encarou consternado. Que espécie de cavalheiro supõe que eu sou? Por Deus, eu me adiantei até meu irmão. Ian, que você... Comecei, mas foi inútil. Ele passou por mim sem nem ao menos me ver. Sr. Clark, eu posso explicar, começou Lucas. Duvido que possa. Então tudo se tornou uma confusão. Ian pegou Lucas pelo pescoço, enquanto Sofia e eu tentávamos demovê-lo da ideia de enforcar o rapaz. Eu via pouca coisa à minha frente, além da terrível ideia de que um deles poderia estar ferido ao amanhecer. Eu não podia admitir que nenhum deles se machucasse por minha causa. Subitamente, houve algo que me fez prestar atenção ao que estava acontecendo. Eu me caso com Elisa. Era a voz de Lucas. Meu cérebro demorou um instante para assimilar as palavras. Ele estava dizendo que... Ele estava concordando em... Não, Arfei, não. Isso era ainda pior que um duelo. Ao menos haveria emoção e um confronto, ao contrário do pedido de Lucas. Tudo o que seu rosto demonstrava era um grande esforço para respirar. É claro. Ian continuava a esganá-lo, mas ainda assim, eu vira a emoção em seus olhos momentos antes e estava certa de que o que o motivara a dizer aquelas palavras, quase com pesar, era a integridade para corrigir um erro que nós dois havíamos cometido. Ele não podia fazer isso. Se me pedisse em casamento agora, qualquer sentimento que tivesse por mim, supondo que houvesse algum, morreria. Ele me condenaria pelo resto da vida por tê-lo obrigado a pedir minha mão. Ainda não conseguira se estabelecer, reclamara havia pouco da falta de pacientes. Como poderia não me culpar por atrapalhar seus planos? Oh não! E se ele pensasse que eu havia feito tudo de caso pensado e o levara até ali na intenção de arranjar um marido? Eu não quero nada disso, afundei o rosto entre as mãos. Se não queria, Ian falou, então não deveria ter vindo até aqui para ficar se enroscando com esse sujeitinho. Ian, Sofia ralhou. Enquanto meu irmão discutia com a esposa, fitei Lucas, desesperada para que demonstrasse qualquer emoção, qualquer uma. No entanto, ele me encarou de volta com a testa encrespada, algo cintilando no olhar. Infelizmente, não era algo bom. Que um noivado precisa ser anunciado. Estava dizendo meu irmão. Aquilo me despertou de imediato. Coloquei-me diante dele, tentando impedi-lo de prosseguir com aquilo. Não faça isso, Ian. Por favor, meu irmão, não faça isso. Você não me deixou escolha, Elisa. Não, eu não deixara, nem a ele nem a Lucas. E isso era o que mais me machucava. Envergonhada, sem conseguir olhar para nenhum dos dois, suspendi as saias e disparei para casa. Tive de me desviar da senhora Albuquerque e foi aí que percebi que meu apuro era muito maior do que eu havia imaginado. Metade dos convidados tinha testemunhado a cena. Eu estava arruinada. Entrei pelos fundos, driblando alguns empregados que preparavam bandejas de comida e serviam vinhos nas taças, e corri para o quarto sem me deter. Bati a porta com força ao entrar.
Eu pretendia me jogar na cama e chorar até o mundo acabar, mas desisti da ideia. Chorar não resolveria nada. Eu precisava pensar e consegui fazer isso por 2 minutos, já que Sofia apareceu. Elisa, ele não podia ter feito isso, Sofia, não podia. Eu sei. Ela encostou à porta. Mas Elisa, o Ian só tentou salvar a sua reputação, acho. Eu não estava me referindo ao meu irmão. Interrompi, embora também esteja furiosa com ele. Se Ian não tivesse aparecido, nada disso estaria acontecendo. Eu tentei impedi-lo, de verdade, Elisa, mas não deu. Vocês deviam ter procurado um canto mais escondido para dar uns amassos. Uns o quê? Balancei a cabeça. Embora o termo me fosse desconhecido, era fácil imaginar a que ela se referia. Se Ian não tivesse tentado matar Lucas, ele provavelmente não teria feito aquela proposta ridícula. Sofia se deteve, me observando com cautela. Pensei que você gostasse do Lucas. E eu gosto, não vê, Sofia? Comecei a andar pelo quarto. Não vê a posição em que eu o coloquei? Não viu a maneira como ele me olhou? Mas parecia que ele estava se voluntariando para ser o próximo da fila da forca. Tá, mas a gente precisa levar em consideração que ele estava sendo enforcado, apontou. Não fique encucada com isso, você sabe que ele te ama. Como eu posso saber se ele nunca disse? Não? Nenhuma vez? Perguntou surpresa. Balancei a cabeça. Ela prosseguiu. Tem certeza que não deixou isso passar? Sofia. Ela ergueu as mãos. Desculpa, Elisa, eu só pensei que ele tivesse se declarado há muito tempo, pois ele não se declarou. Nunca falamos sobre sentimentos, ao menos não os profundos. E agora ele me odeia? Ela me abraçou, impedindo que eu continuasse a ir de um lado para o outro. Ah, Elisa, eu sei que você tá puta da vida com tudo isso. Eu também ficaria, ainda mais se fosse interrompida no meio de um beijo bom. Porque foi bom, né? Parecia ser de onde eu estava. Eu não tenho o que comparar. Foi a primeira vez que ele me beijou, mas eu gostei muito. Achei que foi perfeito. Seu primeiro beijo? Cacete, Elisa. Ela me apertou com mais força, como se quisesse me proteger. É inconcebível aceitar que você tenha que se casar por causa de um beijo. Quer dizer, eu entendo as regras deste lugar, mas não preciso gostar delas. Ergui o rosto para ela. As mulheres, a honra de uma moça não conta no seu mundo? Ninguém liga muito para isso, não. Ela esfregou as costas das mãos em minhas bochechas para secá-las. Você foi beijada antes do Ian? Ela me pegou pela mão e me levou até a cama. Eu fiz bem mais que beijar, Elisa. Contei isso pro Ian pouco depois que a gente se conheceu e ele fez uma careta muito parecida com a sua. Ela riu de leve. E mesmo sabendo disso, quando aconteceu algo mais entre nós, a primeira coisa que ele fez foi ir para a cidade comprar um anel de noivado. Então eu entendo exatamente o que ele está fazendo agora, mesmo que não concorde. O que eu preciso saber é o que você quer, porque mesmo que eu tenha que arrumar confusão com o seu irmão, não vou permitir que você se case com alguém só porque ele te beijou. Mas eu amo o Lucas. Sofia, esse é o problema. Eu o amava demais para recusar sua proposta, fosse como fosse, e foi por esse motivo que acabei voltando para a sala. Mas composta, percebi que todos os olhos se voltaram em minha direção e que a conversa cessou quando entrei. Aprumei os ombros e tentei manter a calma. Assim que me viu, Ian se adiantou, mas foi detido por Sofia, que percebeu que Lucas tinha a mesma intenção. Lucas parou em minha frente. No entanto, manteve os olhos em alguma coisa atrás de mim. Senhorita Elisa, sua voz era baixa, sem entonação. Percebo que este arranjo a desagradou profundamente. Não posso dizer que estou contente com a maneira como esta noite está se desenrolando, mas creio que possamos conversar sobre tudo isso amanhã, sem tantos ouvidos por perto. Concordo. O que preciso saber é se devo pegar a sua mão e conduzi-la até seu irmão para que ele anuncie o noivado ou se devo ir embora imediatamente. Inspirei fundo. Parecia que todos ao redor estavam fazendo o mesmo, embora não pudessem nos ouvir. E então, reunindo coragem, mas tremendo da cabeça aos pés, estendi a mão para ele. Muito bem. Seu olhar encontrou o meu, conforme seus dedos se fechavam ao redor de minha mão e a levava aos lábios. Seus olhos estavam castanhos, embaçados, e não consegui ler qualquer emoção neles. O noivado foi anunciado. Pelo restante da noite,
Toda vez que tentava me aproximar de Lucas, ele se afastava. Pensei que nada pior pudesse me acontecer. Como eu estava equivocada.